Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui numa quarta doutrinária e diante da palavra do Senhor, que de fato é o nosso alimento, é o nosso sustento e é a forma pela qual o próprio Deus ele fala conosco. Então que neste momento aqui nossas vidas possam estar completamente voltadas para este propósito de ouvirmos a voz de Deus. Vamos iniciar orando e agradecendo a Ele. Deus amado, queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos colocarmos diante da tua santa palavra e ouvirmos a tua doce voz. Fala conosco, que o teu Santo Espírito venha a nos revelar, esclarecer todas as coisas, que possamos, Senhor, sair deste momento um pouco mais próximos do nosso Deus, conhecendo quem de fato tu és e tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra no Evangelho de Mateus e hoje será no capítulo 20, a partir do versículo 29. Palavra do Senhor aqui dando continuidade ao nosso estudo semanal. Semana passada tivemos a oportunidade de ouvir da parte de Jane este estudo e agora vamos dar continuidade nesse outro trecho que trata-se da cura de 2 cegos de Jericó. Mateus 20, a partir do versículo 29. E assim diz a palavra do Senhor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Estes seriam os discípulos junto com Jesus. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Bem, irmãos, uma palavra tão conhecida de nossa parte, mas que mais uma vez fala profundamente aos nossos corações. Primeiramente, precisamos entender que por ser um evangelho sinótico, aqui Mateus, esta história ela se repete também em Lucas e Marcos. E embora eles registrem pontos diferentes dessa mesma história, isso porque Marcos e Lucas, eles relatam acerca apenas de um cego. E, inclusive, Marcos chama ele de Bartimeu, uma história muito conhecida. Mas nós sabemos que essas diferentes percepções partem, de fato, né, do olhar de cada um naquele momento da história ou em determinado momento em que eles ouviram essa história, enfim. Existem percepções bem distintas por parte de cada um desses escritores, no caso Mateus, Marcos, Lucas, e a gente pode imaginar que Marcos e Lucas eles tenham concentrado a atenção deles apenas para um cego, e nisso registraram. Existem ainda outras questões que diferenciam, né? Como um fala que chegando de Jericó, outro fala que saindo de Jericó, mas independente da percepção aqui registrada, né? Uma vez Mateus, ele registra que foram 2 cegos e isso não vai mudar em nada a essência da palavra do Senhor, aquilo que de fato Deus, ele deseja falar com a sua igreja. E neste momento aqui não vai ser diferente. Por isso, de forma bem comum a essas 3 narrativas, eu consigo enxergar 4 pontos específicos, distintos, e que me chamam muita atenção. E espero que também chame muito a sua atenção e que o Espírito Santo fale
através desta palavra para cada um de nós. O primeiro ponto, a primeira ação específica que eu consigo enxergar e que me chama muito a atenção nesse texto aqui é acerca do clamor. O clamor, a atitude desses dois homens ali de clamarem por Jesus, de clamarem a Jesus. Nisso eu consigo identificar que eles tomaram conhecimento de que Jesus ele passava por ali, né? Eles ouviram falar que Jesus passava por ali, e isso fez com que eles tomassem essa atitude de clamar a Jesus. Não só clamando a Jesus porque ouviam que ele passava por ali, mas eles sabiam de fato quem era Jesus. Jesus não se tratava de mais um profeta, Jesus não se tratava de um entre tantos mestres ali naquela época. Jesus, ele não se tratava de um milagreiro. Eles identificavam, eles reconheciam a Jesus como o Cristo, como o filho de Davi, assim como eles mesmos falaram, declararam aqui ao clamarem por Jesus. Então eles não só ouviram a Jesus, ouviram falar acerca de Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. E este era o Cristo, o filho de Davi. E neste clamor deles, eles tinham um motivo específico para clamar a Jesus. E fica muito nítido aqui que o desejo deles era ser alvo do milagre de Jesus ali na vida deles e que eles pudessem voltar a enxergar novamente. Então, o motivo do clamor desses dois homens era pelo milagre de Jesus, para que Jesus viesse a atender o seu clamor e a curar e fazer com que eles voltassem a enxergar novamente. E este forte desejo, esta convicção real de que eles tinham a certeza de quem era Jesus, eram tão intensos que não foram impedidos de clamar. A gente sabe aqui que a multidão que rodeava Jesus ali pedia para que eles se calassem, para que eles não clamassem. Mas, uma vez convictos de quem de fato Jesus o era, e no forte desejo que havia em seus corações, eles não cessaram de clamar. Eles não paravam de pedir para que o filho de Davi, Jesus, tivesse ali misericórdia da vida deles. Eles não desistiram e clamavam pela compaixão, né, de Jesus, assim como eles falavam. Uma segunda observação que eu percebo aqui, que me chama muito a atenção, é a misericórdia de Jesus. Misericórdia por quê? Misericórdia revestida de atenção, a atenção que Jesus ele deu ali àqueles homens. Porque Jesus ele parou. Imediatamente, ao ouvir o clamor deles, Jesus ele parou e deu atenção a eles. Não que isso não fosse comum naquela época, naquele contexto, naquele cenário em que Jesus vivia, porque assim como a mulher ali que tinha um fluxo de sangue, apenas ao tocar nas vestes de Jesus, Jesus ele sentiu a virtude sair dele e ele parou naquele momento, assim como diante de tantos outros que se apresentaram a Jesus pedindo, clamando por algo. Jesus parou também em tantos outros momentos. Mas neste momento aqui, mais uma vez, Jesus ele para dar atenção a estes dois homens que clamavam por ele, clamavam intensamente por ele. E essa atenção dada de Jesus a estes dois homens era completamente intencional. Jesus ele sabia exatamente tudo aquilo que se passava. Inclusive, por sua onisciência, Jesus ele sabia exatamente o que eles necessitavam. Então Jesus ele parou. Interessante que ele escolheu se relacionar com estes dois homens. Ele não apenas parou,
e diante de sua onisciência, sabia exatamente o que eles clamavam, faria ali o milagre e continuava a sua caminhada. Não, Jesus ele parou, ele deu atenção a estes dois. Ele ainda travou ali um diálogo, um relacionamento, quando ele perguntou aqui a estes dois, que quereis que eu vos faça? É nítido a atenção e o desejo que Jesus expressou ali de se relacionar com estes dois homens. Então, Jesus ele apresentou ali desenvolver este relacionamento a partir daquele clamor que foi ali apresentado a Jesus. Uma terceira ação que me chama muito a atenção aqui neste texto é a compaixão. É a compaixão, de fato, dispensada por Jesus a estes dois. Jesus, ele se compadece. Interessante que ele se compadece, aqui no versículo 33, Senhor, né? Quando eles apresentaram o que eles queriam ali, que se nos abram os olhos. Versículo 34, condoído. Esse sentimento aqui de Jesus, ele é expressado apenas aqui no Evangelho de Mateus. Isso me chamou muito a atenção. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Ou seja, Jesus, ele de fato, ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele se compadeceu destes dois homens que clamavam por ele. E mais uma vez, sabendo que Jesus, ele sonda os corações, ele sabia, queridos, exatamente o que estes dois desejavam. E de forma muito lógica e tão clara, né, como eles disseram aqui, eles desejavam enxergar novamente. Mas me vem a pergunta, o questionamento, por que Jesus se condoeu diante deste pedido, diante deste clamor, que era algo tão corriqueiro na vida de Jesus ali, onde quer que ele andasse. Era algo tão comum acontecer. Mas neste momento aqui, Jesus ele se condoeu, ele se compadeceu, ele teve compaixão. Interessante que numa outra interpretação, né, numa variante textual que a gente encontra nos escritos da Síria, diz que logo após estes dois homens dizerem aqui que se abram os nossos olhos, apresentando o desejo que eles tinham ali diante de Jesus, segue a seguinte expressão: e que possamos ver-te. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o real desejo daqueles homens não era apenas serem curados, não era apenas voltarem a enxergar, mas eles também desejavam e muito a maravilhosa oportunidade de poder ver a Jesus. E nesse ver a Jesus, eu entendo conhecer a Jesus diante de seus olhos, não só isso, mas também de andar com Jesus e seguir a Jesus. A palavra de Deus aqui, ela diz no último versículo que assim quando eles recuperaram a vista, eles foram seguindo a Jesus. Não sabemos se eles seguiram a Jesus só por aquele momento, mas eu acho mais interessante acreditar que, de fato, sendo revelado aqui diante de Jesus o real desejo de seu coração, eles seguiram e passaram a servir a Jesus também. Então, não só que se abram nossos olhos, Senhor, mas para que também possamos ver-te. E isso fez com que Jesus se compadecesse profundamente destes dois. E a gente pode se deparar aqui, de fato, com um belo estudo sobre oração. Assim como Jane também deu esta introdução na semana passada acerca de como devemos apresentar a nossa oração ao Senhor. No texto, né, seguinte aqui, a gente aprende um pouco mais
acerca de oração, acerca de como devemos nos apresentar diante do nosso Deus. E de uma forma muito rápida podemos concluir e extrair desse texto 4 importantes lições. A primeira delas: clame, insista, clame ao Senhor, porque Ele ouve o clamor dos seus. Por isso, queridos, dificuldades podem se levantar, empecilhos, tribulações. Porventura, assim como aconteceu com estes, podem falar: cale-se, pare de clamar, fique em silêncio, mas não desista. Clame ao Senhor, apresente a Ele tudo que há em ti. Não desista, na confiança de que, de fato, se nos apresentarmos a Ele com um sincero coração, Ele há de ouvir o nosso clamor, Ele há de ouvir a nossa oração. A segunda lição que podemos aprender é que diante de um verdadeiro clamor ao Senhor, queridos, é fato, seremos sim alvos de sua misericórdia, de sua compaixão, assim como estes 2 homens também o foram. Então, apresente o seu clamor, insista, não desista, e certamente serás alvo desta mesma compaixão, desta mesma misericórdia ali dispensada por Jesus. Por isso, a certeza de que, independente da forma como Jesus irá nos responder, seremos sim, queridos, alvo de sua misericórdia. A terceira lição que aprendemos é uma reflexão. Qual tem sido o real motivo do seu clamor? Qual tem sido o real motivo do nosso clamor ao Senhor? Assim como a gente pôde perceber, e diante de outros escritos, outras interpretações, versões também apresentadas, estes 2 homens aqui, eles não desejavam apenas serem curados, mas eles desejavam ver, não só para se beneficiar de poder enxergar novamente, mas o real desejo que eles apresentavam era conhecer a Jesus, é ver a Jesus. Então, que nós possamos refletir qual tem sido o real motivo do nosso clamor e que seja para a honra e glória do nosso Deus, nos levando assim à 4ª e última lição, que seja conhecer a grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor, quem de fato Ele é. E não só isso, mas conhecê-lo, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e andar com Ele, servir a Ele, agradar a este Deus tão maravilhoso. Que, de fato, este texto fale profundamente ao teu coração, assim como falou com o meu. Que possamos clamar intensamente, sem desistir. Que possamos reconhecer em tudo que somos alvos, sim, da misericórdia e da compaixão do nosso Deus. Que possamos refletir no real motivo pelo qual nós clamamos e que este real motivo seja conhecer a Jesus e andar com Ele, servir a Ele, agradar a Ele. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida e que juntos possamos sempre apresentar um clamor sincero ao nosso Deus. Para isso vamos orar e colocar diante dele, mais uma vez, as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua santa palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor fala profundamente aos nossos corações, nos ensinando que nós devemos sim buscar a tua presença, nós podemos sim clamar a ti, porque o Senhor é o Deus que compadece de nós, que conhece exatamente o que há dentro de nós. Por isso, Senhor, que nós possamos nos derramar na tua presença, confiantes que o Senhor pode sim fazer todas as coisas, mas acima disso, que possamos olhar para ti, Jesus, para que possamos nos regozijar com quem de fato tu és em nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda gratidão. Que os nossos olhos possam ser
focados em Ti, ó Deus, e que em todo o tempo possamos ser agradecidos por quem Tu és e por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado, e é assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, que o Senhor te abençoe.